Hoje nós vamos iniciar o nosso programa Um Dedo de Prosa com Caio Valassi. E eu vou abordar aqui um assunto aqui muito bacana. Aliás, várias coisas se somam à questão do Campo do Terrão. Eu me recordo que em maio de 2019 eu estava fazendo uma caminhada lá no Campo do Terrão, ali na Cidade de Deus. Era uma campanha política e um amigo me abordou. Tinha lá uma aglomeração de muita gente. Eu fui observar, eram times de futebol, tinha um campeonato lá, muita gente, muito jogador de futebol. E um amigo me abordou e disse: "Ô Caio, dá uma olhada aqui pra gente, coloque aqui um alambrado aqui no Campo do Terrão pra gente." E eu comecei a perceber como é que o esporte integra as pessoas, como é que o esporte, eu que sou um desportista, que participei, joguei futebol inclusive em campos de terra, isso me veio à cabeça a importância do esporte e como que ele é capaz de integrar as pessoas. Nesse momento que ele me pediu, eu gravei aquilo na memória. Veio junho, a eleição não aconteceu, mas eu fiquei com um compromisso, né, de atender aquele apelo daquele amigo meu. E ao mesmo tempo, a minha memória me levava à lembrança de tantas pessoas reunidas num campo de terra sem nenhuma infraestrutura. Achei justo aquele pleito, aquela solicitação, e aí eu comecei a imaginar como que eu poderia resolver aquela situação. Eu fui e me recordei dos laços de amizade que eu tenho com Alberto Medioli e com o Vitório Medioli. A família Medioli já fazem 26 anos que nós celebramos uma amizade muito intensa. Eu me recordo que em 1994 eu estava na metade do meu mandato, segundo mandato de vereador, e aí eu me lancei candidato a deputado estadual e eu fiz dobradinha com o Vitório Medioli, ele federal, eu estadual. Naquela oportunidade, inclusive, eu fiz um pleito para o Alberto, para o Vitório, que seria abrir uma passarela ligando o bairro Brasília, Del Rey, bairro das Indústrias, uma passarela que pudesse permitir que os alunos pudessem ter acesso à escola técnica, porque o acesso no distrito industrial, para chegar na escola técnica, ele tinha que ir lá no Trevo, lá perto da atual UPA, para que as pessoas pudessem chegar à escola técnica. E hoje, por incrível que pareça, já tem 26 anos, nós celebramos no mês anterior o aniversário de 26 anos dessa passarela. É um lugar que passa mais de 2.000 pessoas por dia, então teve uma serventia muito grande. Ali nós celebramos essa amizade, foi uma parceria muito saudável, muito correta. O Vitório é um homem muito íntegro e acabou a gente somando e a gente fez uma caminhada muito bacana. E aí eu fui no Alberto. Alberto, eu recebi essa demanda, fui com um projeto ainda embrionário, com uma planilha de custo e um projeto. E aí eu cheguei para ele, pedi a ele que pudesse atender essa demanda desse amigo meu lá no Campo do Terrão, na Cidade de Deus. E aí que hoje, né, a gente já fez a entrega simbólica ontem ao Ziel do Campo do Terrão, nós conseguimos mais do que colocar o alambrado no Campo do Terrão. Eu ainda fui agraciado ainda com a iluminação. Hoje o Campo do Terrão vai ser um dos espaços mais utilizados hoje no esporte de Sete Lagoas, a exemplo do terrão que já tem ali próximo à Ambev, na Cornélio Viana. É um espaço onde tem vários campeonatos e tem uma demanda muito grande. Então nós conseguimos consolidar isso. E quando eu cheguei para ele e pedi ele o projeto, ele me pediu que procurasse a prefeitura para ver se a gente pudesse fazer esse projeto pela lei de incentivo ao esporte. Todos nós sabemos que tem a lei de incentivo ao esporte estadual e a lei de incentivo ao esporte federal. E esse apoio, esse incentivo ao esporte, ele se dá através do ICMS esportivo.
o empresário pega o projeto, investe no esporte e isso é decotado do ICMS que ele tem que recolher para o Estado. Ou seja, dinheiro novo que entra dentro do município para equipamentos desportivos, mas que não saem diretamente do cofre do município. Isso é uma pegada muito importante, que a gente tem que estar muito atento, o município, tanto para captar recursos pela lei federal, quanto para a lei estadual, e fazer as coisas acontecer. E aí o que ocorreu? No meio desse caminho ocorreu o fato da pandemia. O Alberto dispensou alguns trabalhadores lá, lamentando muito, a fábrica parou de produzir, e aí ele me chamou e falou, Caio, não vai ser possível mais a gente fazer o Campo do Terrão pela lei de incentivo ao esporte. Mas você não se preocupe não, que eu tenho aqui na minha empresa uma série de equipamentos, de elementos, né, tela e um monte de coisa aqui que vai dar para atender a sua demanda. E não é que atendeu mesmo, ficou muito bom, hoje já foi entregue, só falta colocar uma rede de cobertura nos moldes desses campos sintéticos, né, para a bola não sair, mas já está com alambrado e com iluminação pública. Isso tudo construiu, assim, nessa oportunidade do Campo do Terrão, veio também algumas demandas que já eram da própria empresa. A empresa estava ávida para resolver um problema de enxurrada que caía lá na rua Ricardo Medioli. A prefeitura, por sua vez, tinha uma demanda de asfaltar aquela rua, mas, contudo, dependia de fazer uma formatação de uma parceria público-privada. E aí o Alberto Medioli me pediu para entrar no circuito para poder fazer essa parceria entre o município e a prefeitura municipal. E foi uma parceria que deu certo. O Alberto Medioli comprou todo o material, tubos, tijolos, tudo que foi necessário. Eu acredito que ele colocou um aporte lá de 80, 100 mil reais de material e veio a prefeitura e fez a mão de obra. Isso é muito importante porque já havia a primeira etapa que a SADA OMR patrocinou, mas ainda não foi o suficiente para fazer a captação de toda a água. E agora nós fizemos uma rede paralela, né, com essa parceria e definitivamente a Ricardo Medioli não vai sofrer mais com as enchentes. São obras de drenagem, obras que muitas vezes as pessoas não enxergam e não sabem a importância e só lembram que é problema quando chove. Então essa água também impactava muito no CDI 2, porque o volume era muito grande, acabava prejudicando muitas ruas, que é um bairro que ele tem um declínio muito grande, próximo a 30% de declividade, e essas águas acabavam entupindo todas as ruas lá do bairro, criando problemas para os seus moradores. Então nós resolvemos dois problemas. A da Ricardo Medioli, propriamente dito, que é o problema de captação dessas águas pluviais, as águas de enxurrada, e também do CDI. Numa pancada só, a gente resolveu os dois problemas. E eu tive o prazer de ser credenciado pelo Alberto, dada a confiança, e também o conhecimento, que eu domino muito, essa questão aí de como é que funciona o poder público, as leis, as parcerias, como que elas são formadas. Tem 30 anos que eu venho prestando consultoria jurídica para prefeituras e câmaras, então eu tenho facilidade de fazer esses intercâmbios. Feito isso, a gente entrou para dentro do CDI, porque já quem estava resolvendo o problema da Ricardo Medioli, eu quero até contar um pouco aqui dessa história. A Ricardo Medioli é uma rua que leva o nome do pai do Alberto Medioli e do Vitório Medioli. Foi uma homenagem que nós prestamos, quando éramos vereador, ao Vitório Alberto, colocando o nome do pai dele naquela rua. Mais do que justo, porque tem 30 anos que eles estão em Sete Lagoas prestando relevante serviço à sociedade. Eles empregam mais de 1.500 trabalhadores em suas empresas, geram muito ICMS, e esse ICMS, obviamente, é revertido através do VAF, né, que é o valor agregado fiscal. Isso tem um fator
que toda a arrecadação do município ela é repassada de acordo com o ICMS arrecadado pelas empresas. Então, é um grupo que tem uma visão social muito grande. Eu quero fazer esse parêntese aqui de falar sobre o Alberto, porque ele é um exemplo de empresário, ele e o Vitório. Porque eles estão situados em Sete Lagoas e eles interagem com a cidade. Eles estão sempre investindo e com um foco muito voltado para o esporte. Vejam vocês que a quadra do CDI 2, por exemplo, foi feita pelo próprio Alberto Medioli. Então tem outros equipamentos, outras quadras poliesportivas na cidade. O ginásio da FEM, foi eles que terminaram, colocaram a cobertura no ginásio da FEM. E agora, recentemente, a gente conseguiu também, né, viabilizar um procedimento de colocação de cobertura na quadra do Araras, no Orozinho Macedo, um procedimento que já estava assim, já praticamente eliminado por fatores que não nos levam agora ao momento debater, mas que a gente conseguiu reverter e focar esse investimento. Hoje a quadra do Araras está coberta, ficou um espetáculo. Como eu estava dizendo, eles fizeram aí a cobertura do ginásio da Unifem e hoje, né, tem lá um grupo, mais de 300 atletas na escolinha de voleibol, que é uma modalidade que vem ganhando campo, ganhando notoriedade. Inclusive pela própria SADA Cruzeiro, né, que foi campeão brasileiro, campeão mundial por várias vezes aí. Então é um grupo assim, muito ligado, muito focado no esporte. E aí a gente conseguiu esse investimento para o campo do Terrão, conseguimos também viabilizar essa cobertura da quadra do Araras. Tudo isso, ao mesmo tempo, a gente foi construindo a questão da Ricardo Medioli. Da Ricardo Medioli a gente entrou para dentro do bairro CDI para atender as demandas dos moradores do CDI, tudo num sistema de mutirão. De lá a gente foi para o campo do Terrão, que já está pronto, já foi entregue, e fomos para a quadra poliesportiva do Araras, para cobertura, e também surgiu uma demanda. O prefeito foi acionado, o prefeito Duílio de Castro foi acionado por os moradores do bairro das Indústrias, Brasília, com uma pauta de reivindicações. E à frente desse movimento estava nosso amigo Diego Gaspar, que é um jovem e que muito assim preparado, muito preocupado com as questões coletivas, de interesse coletivo lá da sua região. E nessa pauta eles pautaram a abertura da Rua da Sodécia, que liga essa região da cidade, dos bairros de Brasília, Del Rey, bairro das Indústrias, Itapuã 1 e 2, com o outro lado da cidade, com a Escola Técnica, o Distrito Industrial, o bairro Montreal. E interessante que nesse mesmo momento que isso tudo estava acontecendo, o prefeito também estava fazendo uma mudança no trevo daquela região. Então, essa articulação da abertura da Rua da Sodécia, eu fui credenciado pela administração municipal para poder fazer a abertura, para fazer as tratativas. E eu aproveitei que eu já estava dentro desse circuito aí do Alberto Medioli, dessas obras todas que eu falei anteriormente, e pedi ao Alberto Medioli que fizesse a abertura, né, que pudesse solicitar os empresários da Sodécia que nos garantisse ali uma conversação, uma reunião para tratar da questão da abertura da Rua da Sodécia. Prontamente o Alberto Medioli ligou para os diretores da Sodécia, foi marcada a reunião, e nessa reunião estava presente, estava eu, o prefeito Duílio de Castro, o Bruno Iguchi e o Rodrigo Alves, os diretores. E o Alberto Medioli. Fizemos a primeira reunião, uma exposição de motivos, e aí a gente mostrou para a Sodécia, os diretores da Sodécia, a importância de ligar, de integrar essas regiões da cidade. É muito difícil você ter uma região isolada,
esses bairros ficaram atrás do distrito industrial. E é muito importante você trabalhar a questão da mobilidade urbana, dos fluxos de trânsito, porque aí você vai ter um trânsito mais racionalizado, um trânsito mais humanizado, descongestionando a Norte-Sul, e assim por diante uma série de benefícios. Dito isso, a diretoria da SODESA, eles também nos reivindicaram uma área pública, uma área do patrimônio público municipal que faz divisa com a SODESA. E essa área que eles reivindicam é uma área que tem a mesma metragem praticamente da rua que será dado em permuta, né, dentro dessa negociação. E muito interessante que a SODESA, ela pede essa área do patrimônio público em permuta, mas para um bem coletivo também. A SODESA quer essa área exatamente para poder fazer um campo de futebol para os seus trabalhadores. Esse campo de futebol vai ser feito nessa área. É importante que a SODESA relatar aqui, e nós já sabemos que as empresas estão muito preocupadas em garantir para os seus trabalhadores lazer, entretenimento em sua planta, porque isso traz uma motivação, tem um trabalhador mais motivado e mais integrado. E quando a gente viu o propósito da SODESA também, que era de dar em permuta essa área para um campo de futebol, surgiu também a ideia de que essa área que fosse cedida do poder público não pudesse ser ali edificada nenhuma construção para poder fazer a infiltração de água também para o nosso solo. Todas essas questões foram sendo tratadas assim com as minúcias, com a importância que cada uma dessas questões tem. Feito isso, a gente conseguiu evoluir para um campo importante, porque a SODESA demanda também uma presença do município, das autoridades do município, numa negociação de fazer a transposição da localização da rede de alta tensão que passa no meio da indústria, para a lateral, para que ela possa ampliar a sua planta. E ampliando a planta da SODESA, o município tem que estar atento a essas demandas, porque ampliando essa planta, vão ampliar também as oportunidades de trabalho. Nesse momento que o Brasil passa, essa palavra trabalho, ela passou a ter uma significância triplicada, porque já são 1.600.000 postos de trabalho que foram extintos em decorrência da pandemia. Então ela pretende ampliar a sua planta e pede, né, dentro dessas tratativas, que as autoridades municipais possam mover gestões junto ao governador do estado, junto à CEMIG, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para facilitar que essa movimentação de transposição da rede de alta tensão seja viabilizada, obviamente com a participação do Estado, com a participação do município. O que nós entendemos ser plenamente satisfatória, porque se a gente não contribuir para que essa rede de alta tensão seja deslocada do meio da indústria, obviamente que eles vão gerar emprego na Bahia, em São Paulo, em outros polos, né, que eles já estão também trabalhando com as suas empresas, né, com núcleos dessa empresa. E essas tratativas, elas foram agora consolidadas, já foi designado que a SODESA vai entrar com o serviço de topografia, né, para fazer os croquis tanto da rua e como da área que será dada em permuta. E tão logo essa questão administrativa, burocrática seja resolvida, nós iremos assinar aí o protocolo de intenções e aí definitivamente a gente vai entregar a rua para a população utilizar e fazer a integração dessas duas regiões. Essa reunião
ela foi consolidada. Nós fizemos agora, no dia 13, uma abertura simbólica dos portões, abrindo as ruas, e consegui também, a pedido do prefeito, a grama que vai ser colocada desde lá no canteiro central, que está sendo reduzido de tamanho, desde lá do trevo até na escola técnica, a grama que vai ser utilizada naquela obra ali, a Sodécia, junto com outros empresários daquela região, vão fornecer para o município. Então, eu acredito muito nesse modelo. Esse modelo é bacana, porque é conversando, é dialogando que a gente consegue resolver problemas assim estruturantes da cidade, né? Trânsito, mobilidade urbana, emprego, geração de emprego, paisagismo, tudo isso numa tratativa só, desenvolvimento econômico, tudo isso numa única tratativa. Você abre o leque para muitas outras situações em que a parceria, né, entre a classe empresarial e o poder público, ela é muito importante. Eu não vejo outro caminho senão esse do diálogo, de buscar um entendimento, de ouvir as partes e de fazer essas tratativas, essas negociações dentro daquela política de todo mundo ganha. Ganha a cidade, ganha o empresário, ganha o trabalhador, ganha a mobilidade urbana, enfim, é uma política onde todos ganham. É isso que eu sei fazer, pela minha experiência de 30 anos aí, como eu disse, em prefeituras, fazendo negociações, consumando tratativas importantes, que a gente pode somar dentro desse conjunto. Esse conjunto é importante, que é a somatória do todo para resolver os problemas da nossa cidade. Todas as vezes que a gente consegue envolver todos os atores interessados, focados dentro de uma situação, os resultados aparecem, e aparecem assim com muita propriedade, com muita assim, de uma forma muito forte e muito impactante. Essa região da cidade vai ficar maravilha, porque nós vamos ter o estreitamento de uma pista que vai de rolagem ali naquela região do distrito industrial, que vai melhorar muito a questão da mobilidade, a abertura da rua da Sodécia interagindo nas regiões da cidade, como eu já disse, o canteiro central todo de grama, não braquiária, né, como a gente tem visto ao longo dos anos, uma de grama esmeralda, uma grama bacana. Os empresários vão adotar esse paisagismo, esse canteiro central, né, para cuidar, que exonera muito também os cofres públicos, porque é muito caro, é muito oneroso cuidar desses jardins. Isso tudo foi uma articulação. Eu falo muito que o político moderno, ele tem que ter esse apreço, esse olhar para 3 pré-requisitos que eu julgo muito importantes. O primeiro é ter uma capacidade de articular. Articular, conversar com as pessoas, trazer as pessoas para conversarem sobre os problemas da cidade. Um outro pré-requisito também muito importante que eu vejo é a questão da capacidade de mobilizar, a mobilização. Você tem que fazer essa articulação e ao mesmo tempo mobilizar as pessoas para aquele foco, para aquela ação, aquela atividade, aquele projeto, aquele programa que você está propondo. E vejo também que, não menos importante, é o pré-requisito desse ator político, desse agente político, ser um catalisador de ideias. Ou seja, ele tem que ser igual um marciano, né? Aquelas anteninhas para catalisar as ideias, as oportunidades. Ele tem que estar muito, muito atento a esse conjunto de ideias que são colocadas pela sociedade, essas demandas que são colocadas. Então ele tem que estar muito atento.
Eu acho que esses 3 pré-requisitos são predicados importantes que um político moderno deve ter. Ele deve prestar atenção nesse movimento, no que acontece na sociedade. E tenho dito também, e isso aí há muito que eu venho dizendo, que Sete Lagoas precisa de conhecer Sete Lagoas. Quando a gente vai conversar com os empresários da Sodexo, a gente começa a ver a dimensão dos projetos sociais com os quais eles estão envolvidos, estão patrocinando, estão à frente de projetos sociais importantes. A gente percebe o quanto que a empresa representa para a nossa cidade, a geração, os trabalhadores, quando a gente visita uma planta de uma indústria que está dentro da cidade da gente. A nossa cidade, não basta a gente dizer, por exemplo, que nós somos, a gente oscila aí entre a 11ª economia do estado. É muito gratificante para um sete lagoano como eu dizer assim, olha, minha cidade, ela é uma das cidades mais importantes do cenário econômico, político, social de Minas Gerais. Mas quando a gente lança o olhar para dentro da cidade, quando a gente lança o olhar para o mapa da pobreza em Sete Lagoas, a gente percebe que há uma desigualdade muito acentuada. Ou seja, continua as velhas e novas desigualdades. Nós precisamos, então, quando a gente faz essa leitura de que cidade que queremos, que cidade que a gente está projetando, qual que é a nossa verdadeira situação, a gente percebe que nós temos uma dívida social imensa, imensa. Nós temos aí 6.086 famílias que ganham de 0 a R$ 78. E nós temos aí mais de 2.500 que estão ali de R$ 78, R$ 79, até mais ou menos R$ 400. E aí você vai ver que o mapa nosso social, e assim sucessivamente, você vai pegando por categorias, até você chegar em 6.000 famílias que ganham de 477, per capita, eu estou falando de renda per capita, são 6.000 de 477 acima, até o salário mínimo são 6.000 e quase 500 famílias. Então o mapa social da cidade, ele está desassociado com o poder econômico que a cidade tem. Então nós temos que começar a pensar que tem alguma coisa errada nessa cidade. Essa cidade não está distribuindo renda, essa cidade não está criando oportunidades para a gente criar os cinturões de segurança alimentar, de segurança social, e tentar projetar esse cenário para uma mudança de paradigma, a gente começar a entender que esse cenário social, a ele permanecer da forma que está, ele coloca Sete Lagoas também numa posição muito fragilizada, porque aí nós já estamos falando para o campo da violência, da gravidez precoce, do tráfico de droga como último refúgio, aí nós já vamos para a delinquência infantil juvenil, e aí a gente já perpassa o problema de segurança pública, porque nós precisamos de projetar a nossa cidade dentro do cenário social como uma cidade mais equilibrada, uma cidade mais humana, uma cidade que é capaz de perceber que as coisas não estão corretas do jeito que elas estão sendo conduzidas e que o poder público, através dessas parcerias público-privadas, ele tem que reverter esse quadro. Então, o nosso compromisso é exatamente trabalhar essas questões e levantar esses problemas, e criar projetos, e trabalhar esses problemas, e não ficar numa posição de que isso não é problema da gente. É problema, sim, da cidade. A gente precisa de construir isso. E para isso, eu tenho falado também que é importante a gente fazer uma mudança de paradigma na forma da gerência da cidade, da gestão da cidade. Eu acredito que se a gente conseguir administrar, criando as administrações regionais, norte, sul, leste, oeste, isso vai facilitar a gente trabalhar com diagnóstico, porque o diagnóstico da região norte é absolutamente diferente do diagnóstico da região leste, da região sul da cidade.
porque aqui na região norte nós temos esses problemas dos quais eu acabei de mencionar, e quando lá na região sul as demandas já são absolutamente diferentes. Nós não podemos tratar os desiguais, né, igualmente, né, e nem tratar com desigualdade, né, os iguais. Isso é uma máxima de Rui Barbosa, nós sabemos que isso é importante, que a gente conceba essa ideia de construir um modelo de gestão que é capaz de interagir mais dentro de espaços sociais, a gente interagir de uma forma mais efetiva, mais direta, através de diagnóstico. Então eu proponho, e venho falando isso há muito tempo, tem que romper uma barreira política. Parece que a classe política de Sete Lagoas não entendeu que o caminho é regionalizar a gestão, para que a gente possa exatamente achar o jeito de interagir com os atores da região norte. Eu falo até que se a administração quer efetivamente criar uma coleta seletiva de lixo na região norte, mas se ela não tiver um coordenador regional que possa fazer a interlocução com o padre, com o pastor, com o comerciante, com a representação dos comerciantes, com as associações comunitárias, com os movimentos de igreja, com os movimentos sociais, a gente não consegue ter êxito a gente não consegue ter êxito na resposta objetiva, né, daquilo que a gente busca na reparação dessa injustiça social. Então, e na implantação do projeto. O projeto fica sacrificado, porque você não tem um apoio da comunidade para a implantação daquela política pública. Você só tem apoio da comunidade quando você articula com essa comunidade, quando você mobiliza essa comunidade, quando você se convence e é convencido pela comunidade a forma, o jeito de poder caminhar dentro das ações, dos projetos, das atividades, dos programas. Isso nos leva também a pensar no terceiro setor. O terceiro setor, ele tem um papel fundamental na gestão pública. Interagindo também com o terceiro setor, com as entidades não governamentais, com as ONGs, com as OCIPs, enfim, com todo esse espectro de entidades que estão aí prestando serviços à sociedade em áreas importantes, seja ela cultural, seja ela esportiva, seja ela educacional, na área da saúde, na área da filantropia. Existe uma série de entidades que estão praticamente assim, longe do poder público. Elas não conseguem interagir com o poder público e isso é prejuízo para a gestão, porque se essas entidades já têm em seus quadros vários voluntários para exercer aquela política, isso diminui muito o impacto na folha de pagamento da prefeitura, quando você consegue desenvolver projetos, programas com essas entidades. É um braço importante da gestão a gente conseguir interagir com o terceiro setor, fazendo essas parcerias, minimizando os impactos da pobreza, minimizando a ausência do Estado, ou seja, do município, em áreas problemáticas assim do ponto de vista da segurança pública, ou poderíamos dizer, né, num melhor português, falando em áreas de grande vulnerabilidade social. Então a gente precisa de dizer que o terceiro setor, por exemplo, a PAI, são as entidades como a entidade Paulo de Tarso, entidades, as associações de bairro, as associações filantrópicas, as entidades esportivas, tudo isso faz parte do terceiro setor, né? E nós conhecemos aqui, por exemplo, o trabalho, por exemplo, que a associação lá do padre Adriano desenvolve, né, com a criança e o adolescente. Nós sabemos a importância do APAI na figura da inserção, né, das pessoas com deficiência e do apoio que é dado. Nós sabemos da importância dessas entidades, das comunidades terapêuticas que trabalham aí a questão do alcoolismo, das drogas,
Enfim, são uma série de entidades que estão aí ávidas para interagir com o poder público, para prestar o seu serviço, e isso é importante porque isso diminui o custo do município e aumenta a eficiência, a eficácia no atendimento nessas áreas que estão muitas vezes ainda assim, muito incipientes, né, em termos de resultado, com resultados muito pouco significativos. Foi bom lembrar aqui também que a gente percebendo a importância do terceiro setor, a gente teve agora, recentemente, nenhuma dos braços aqui, eu vou falar que o terceiro setor, por exemplo, a Vila Vicentina, que desenvolve um trabalho, um braço importante da política do idoso, né, de amparo ao idoso, a Vila Vicentina. A gente precisa, o município tem uma parceria com a Vila Vicentina, a gente precisa de aumentar, inclusive, essa participação do município, dado os custos elevados que essa entidade tem, mas a gente teve lá, nessa entidade, ao contrário de que muitos pensam, que o terceiro setor, as OSC, né, são só filantrópicas, de caridade, filantropia, estão muito enganados. Nós temos que mudar esse conceito, porque a maioria das organizações não governamentais, as OSC, elas, além da filantropia, elas geram renda. A exemplo da Associação dos Catadores de Material Reciclado. Eles têm que ser remunerados pelo trabalho que eles desempenham no município, fazem uma inclusão social muito legal, com famílias que na sua grande maioria estão no estado de vulnerabilidade, fazem essa inserção. Eles chegam a receber, por exemplo, em termos de salário mensal, R$ 1.500. Então a gente percebe que o município ele é o mobilizador, o organizador, o gestor, né, dessa articulação política toda, de todos esses setores. Então esse que vem corroborar com a nossa fala anterior, desses 3 pré-requisitos: ser um município, um gestor capaz de mobilizar, articular, compreender o papel de cada um e fazer a coisa acontecer. Então, muito mais do que a questão só da filantropia e disso tudo, a gente tem que falar o Hospital Nossa Senhora das Graças, por exemplo, que é uma OSC, é uma entidade não governamental, uma entidade filantrópica, que também circula recursos financeiros e gera emprego. Então, é muito importante a gente ter esse olhar assim, moderno, para a modernidade, e entender que o poder público não é capaz, por si só, de conduzir todos os processos que a sociedade demanda. O poder público depende dessas articulações para que, efetivamente, a vida das pessoas possa se transformar, sobretudo, no aspecto da efetivação da cidadania. É isso que a gente tem falado, é isso que a gente acredita que é possível fazer. Outra questão que eu tenho conversado muito com as pessoas, e a gente tem debatido a importância de resgatar o papel do terceiro setor nas ações políticas, na gestão das políticas. O terceiro setor, ele é muito importante porque ele desempenha muitas atividades que era obrigação, dever do Estado, ou seja, da municipalidade, principalmente dos municípios, porque, ao final de contas, quem presta o serviço, quem está na ponta é o município. Então, ele é o grande prestador de serviços em todas as áreas. E precisa de rever a sua atitude, a sua posição em relação ao terceiro setor, porque se é obrigação do Estado, obrigação do município, amparar e trabalhar e organizar determinadas atividades, nós já sabemos que o terceiro setor ele está preparado para agir dentro desse espaço que teria que ser da obrigação do poder público. Quando o poder público vira as costas para o terceiro setor, ele não consegue
efetividade nessas políticas, não consegue produzir os resultados que se esperam. A cobrança sobre o poder público ela aumenta muito, dado a sua incapacidade de atender todos esses setores, porque quando a gente fala de setor, do terceiro setor, nós estamos falando das associações de catadores de recicláveis, nós estamos falando da Vila Vicentina, nós estamos falando das associações esportivas, nós estamos falando das entidades culturais, enfim, é todo um conjunto que atua na área da saúde, que atua na área da educação, voltadas para esse tipo de prestação de serviço. É muito mais interessante para o poder público entender que fazendo parceria com o terceiro setor, isso aumenta a efetividade da prestação desse serviço de qualidade, uma vez que o terceiro setor já tem muitos voluntários, isso obviamente vai diminuir o impacto do custo e da manutenção que o poder público teria se estivesse agindo sozinho, de per si, mas quando ele está atuando junto ao terceiro setor, ele diminui uma carga muito grande de recursos financeiros, ele distribui esses recursos e o resultado é muito maior. Então a gente precisa ter efetividade nessas políticas. A exemplo do que aconteceu agora, esses dias. Eu tive lá na Vila Vicentina, que é um braço importante, é uma ONG, é uma OSC, né, que agora a nova terminologia é OSC, muito importante porque ela atua exatamente na associação que ampara as pessoas idosas, os idosos. É uma instituição de amparo aos idosos, dentro da política do idoso, né, que é uma obrigação de Estado amparar os nossos idosos. E quem faz isso? A Vila Vicentina. A gente esteve lá agora e teve o prazer de fazer a entrega lá de 10 camas hospitalares, 10 camas muito importantes, inclusive a Anvisa já tinha notificado a entidade para trocar suas camas, porque essas camas eram camas de madeira, já estavam já precarizadas. Então a gente chegou para atender essa demanda, fomos muito bem recebidos, né? Houve uma sinergia muito importante, porque a gente entende a importância desse trabalho que é feito. Assim sucessivamente, são as outras entidades, as comunidades terapêuticas, que fazem também o acolhimento, e trabalham a questão da dependência química, de álcool, droga. Enfim, nós temos uma gama de entidades que estão aí ávidas para fazer parcerias com a municipalidade, não tem conseguido esse feedback, não tem conseguido essa troca, essa sinergia, não está acontecendo, não estão sintonizados dentro dessa questão de exercer essas atividades todas em parceria, porque eu repito novamente, eu acredito que a gente só vai ter uma cidade mais equilibrada socialmente na medida que a gente compreender o papel de cada um dentro da sociedade e abrirmos os espaços para que todos possam atuar, para que todos possam dar sua cota de contribuição. Eu falo que nós vivemos hoje sob a égide da responsabilidade social, e responsabilidade social é isso, as entidades, as pessoas entenderem que eles desempenham um papel fundamental na construção de uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade sustentável, uma sociedade que compreende o ciclo da vida, da economia circular, enfim, de todos esses novos conceitos que estão aí, né, regendo a modernidade na administração pública municipal. A gente acredita nisso. Também tivemos lá na comunidade terapêutica Novos Caminhos, lá no bairro Itapuã, que é dirigida pelo meu xará, o Caio. Fizemos lá uma entrega de uma cama hospitalar também. Lá tem enfermeiro, tem tudo lá, amparando lá, fazendo o trabalho. Fomos na comunidade Ágape, do pastor Zaqueu, também fizemos a entrega de uma cama hospitalar. Já havíamos cedido para o município, né, repassado para o município, 30 camas para a eventualidade de precisar de instalar aqui o hospital de campanha, que o município esteja preparado para esse momento. Eu espero que ele não venha, que ele não aconteça,
mas está lá de reserva para o momento oportuno, se for necessário utilizar. Então, eu acho que a gente precisa de compreender que todos nós temos um papel relevante, um papel importante na construção de uma cidade mais acolhedora, de uma cidade mais justa socialmente, de uma cidade onde os recursos humanos, os recursos materiais, os recursos intelectuais estejam todos sintonizados para o bem comum. É nisso que eu acredito e é isso que a gente tem trabalhado ao longo dos nossos tempos. Eu deixo aqui o nosso abraço e bola para frente, vamos continuar sempre aqui interagindo, compartilhe aí com seus amigos, passem para ele aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que vamos fazer por perto, por Sete Lagoas, nos acompanhem nas redes sociais. Grande abraço, até breve.